Porque é legal, porque hoje as pessoas falam, nossa, Patrícia, você fala super bem, você é desenrolada, você é isso, você é aquilo. Eu não sou, né, mas eu estou em construção, eu acho que a gente o tempo inteiro, ok, mas você não viu como eu era. E assim, isso é bom, porque muitas vezes as pessoas se comparam sem entender que um dia a gente começou também como todo mundo começa. E ninguém começa lindo, maravilhoso, não. E eu acho legal quando a gente fala muito em modelar, né, em seguir os exemplos, em ter referências, mas não compara o seu momento atual com o momento atual dessa pessoa que você está modelando. Vai olhar lá atrás, né, ver como ela começou, em que momento que você tá e que ela estava, como que era isso. Você pode entender que são as mesmas dificuldades, né? É, exatamente. Mas... Bem-vindos ao LashCast, o seu podcast da beleza, mulheres e negócios. Aqui a gente traz temas que vão colocar você num próximo nível, vão colocar você num momento em que você vai ver que você precisava daquilo. A gente quer fazer a diferença e fazer com que as coisas sejam leves, porque é isso que a Marcela promete, que essa questão do inglês seja leve. Essa é a tia do inglês, a Marcela, minha amiga linda, que veio aqui para ser disruptiva no assunto, né, Mar? Vamos que vamos, Vamos Paty. Que vamos. Para responder tudo que você quiser, como começou, o que a gente nem combinou se tem tia... alguma coisa que a gente não pode falar, acho legal isso. Não, pode falar tudo, aqui tá tudo bem, pode contar as histórias dos bastidores que a gente estava contando aqui. Né? E me fala uma coisa, quem é a Marcela? Eu acho que tem tantas facetas para essa resposta. Eu acho que, primeiro de tudo, a Marcela é a tia do inglês, e por um tempo eu acho que eu acreditava que ela era só uma persona, mas ela é uma parte muito grande de mim, porque muito de mim é o meu propósito. Eu amo o que eu faço. Eu falo que ensinar inglês é a minha ferramenta de transformação das pessoas. É o que Deus me deu para ajudar as pessoas a realizarem os sonhos delas. Então, acho que muito isso. Mas também sou esposa, sou mãe de 2 filhos lindos, meus bebês de 18 e 23 anos. É assim. Eu tenho bebês também. Você também tem bebês? Eles vão ser bebês 18, para sempre serão, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Acho que empresário também, desde os 16 anos que eu empreendo, né? Então, acho que eu nunca tive uma carteira de trabalho na minha vida, Paty. Olha que lindo. Não sei o que é isso. E aquela coisa, né, de aprender a empreender empreendendo. Então, sim, já tive outros negócios, né, hoje a gente tem mais de um, então a gente vai aí aprendendo um pouco na prática dessas coisas, né. Gente, eu acho muito legal essa coisa da tia do inglês, porque assim, quando os nossos filhos começam a crescer, no caso, os nossos cresceram bastante. Bebês. E eu falo assim, nossa, Miguel já é maior que eu faz um tempo, né, e ele acabou de fazer 15 anos. Mas assim, é muito comum que todos os amigos dos filhos chamem a gente de tia. Exatamente. Né? E tia vem dessa coisa da escola, né? A tia José, que eu lembro até hoje da minha primeira professora. E agora o meu filho na escola internacional é Miss, né? Não então assim, tia, você né? ficou em dúvida entre ser a tia do inglês ou a Miss do inglês. É muito legal, né? Mas eu acho legal você ter essa identidade. Não existe a Marcela sem a tia do inglês. Eu acho que faz parte, né? Na verdade, eu tinha muito essa questão de brincar com os meus alunos. Eu sempre gostei muito de dar aula ou para adolescente ou para adulto. Eu sempre me especializei mais nisso. Então, eu brincava muito com os meus adultos em sala de aula. Então, eles chegavam, não fiz a lição. Olha, a tia vai ligar para tua mãe. Na próxima aula, tua mãe vai ter que estar aqui, assinar bilhetinho. Então, eu brincava muito com esse lúdico da escolinha, com os meus alunos. E aí, quando eu comecei o canal no YouTube, eu entendi que eu precisava trazer essa pessoa que eu era dentro da sala de aula. Porque a gente estava falando aqui no backstage, esse negócio de você gravar, de você estar na frente da câmera, eu acho que demora um pouco para você, de fato, se sentir 100% confortável. Tipo, para mim, hoje em dia, é muito confortável. É como se eu estivesse conversando com alguém o tempo inteiro, independente de eu estar gravando sozinha. Mas por um tempo, quando eu comecei, Paty, eu olhava meus vídeos. Mas não procurem meus primeiros vídeos no YouTube, combinado, gente? Vocês não vão ver. O primeiro vídeo da Marcela, né? Não façam isso. Mas é legal isso. Porque assim, eu acabei de montar meu canal no YouTube, eu sou nova no YouTube, mas faz muito tempo que eu quero fazer isso. E agora eu falei, gente,
desse ano não passa. É isso. Já comecei. E aí eu tenho lá uns videozinhos antigos, aí a gente arrumou a página, né, e eu deixei lá 3 vídeos. Porque é legal, porque hoje as pessoas falam, nossa, Patrícia, você fala super bem, você é desenrolada, você isso, você aquilo. Eu não sou, né, mas eu estou em construção, eu acho que a gente o tempo inteiro ok, mas você não viu como eu era. E assim, isso é bom, porque muitas vezes as pessoas se comparam sem entender que um dia a gente começou também, como todo mundo começa. E ninguém começa lindo, maravilhoso. Não, e eu acho legal quando a gente fala muito em modelar, né, em seguir os exemplos, em ter referências, mas não compara o seu momento atual com o momento atual dessa pessoa que você está modelando. Vai olhar lá atrás, né, ver como ela começou, em que momento que você tá e que ela tava, como que era isso. Você pode entender que são as mesmas dificuldades, né? É, exatamente. Mas você tinha aquela já coisa de olhar e falar assim, eu tô muito dura. Eu não me sentia eu, Paty. Eu olhava pros vídeos e falava assim, gente, mas eu não sou aquela mesma pessoa que eu faço brincadeira, eu faço piada, eu falo, vou mandar bilhetinho. Eu não fazia isso. Quando eu trouxe a tia do inglês, que aí veio o bordão do hello, sobrinhas, fofinhas da titia, aí eu comecei a trazer... super youtuber, tá, gente? Vocês vão seguir lá e vão ver. Então tem muito disso hoje, né? E eu tenho senhoras de 70, de 60 anos de idade que me chamam de tia. E eu gosto disso, porque eu acho que traz muito essa proximidade com as minhas alunas, sabe? Sim. Eu gosto muito de estar próximo, que elas sintam que eu sou tipo a tia que cuida... E a tia que dá bronca quando precisa também, porque também precisa, né? E a tia que ensina, que é o que você exatamente faz. Mas se é professora, você sempre foi professora de inglês? Não. Pra sempre e sempre. Eu falo que a minha profissão eu não escolhi. Eu fui escolhida por ela. Quando eu tinha mais ou menos uns 15, 16 anos, eu estava me formando no curso de inglês. A minha mãe é professora de inglês. Ah, tá. Como eu. Então eu comecei bem pequenininha, com 7 anos de idade e tal. Fiz curso tradicional, estudei 8 anos numa escola tradicional. Minha mãe não me deu aula porque ela não tinha paciência, que eu era aquela aluna... E não é bom misturar, tá, gente? Boa tarde. Eu era uma aluna meio capetinha, daquelas que não fazia lição e tal. E ela não tinha paciência. Então ela me colocou numa escola de inglês. E aí, quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, eu me formei, né? Nessa escola. E aí, tinha 2 amigas muito queridas que falaram, Mas, você tem que dar aula pra gente, daqui a pouco a gente vai fazer vestibular, a gente precisa fazer. Eu falava, gente, não rola, não sei dar aula, não tenho paciência, não vai rolar. Mas elas me insistiram tanto, que eu falei, quer saber? Tá, vou te ajudar, né? Vou te ajudar. E aí, comecei, peguei uns livros lá, peguei umas dicas pra minha mãe. E eu me apaixonei loucamente, porque em um ano elas estavam falando inglês. Olha isso, eu falei, gente, eu sei fazer esse negócio aqui, que bacana. Eu sou boa nisso, né? E aí, nunca mais larguei. E aí, quando a minha mãe percebeu, né, que eu gostaria de ser professora também, aí ela me emancipou e a gente abriu a minha primeira escola quando eu tinha 17 anos de idade. Olha que legal, gente. Faz pouco tempo, dá pra perceber, né, gente? Agora eu tô com 23, no caso. Eu acho. Eu gosto disso, porque às vezes tem lugar que a gente fala, quem é você? Eu sou eu, tenho tantos anos. Gente, pra que isso? Não é? Desnecessário. Também acho. Pra quê? Que até tem, porque a mente evolui só até os 25, gente. O corpo é que vai achando que tem que continuar, não precisa. É isso mesmo. E agora me fala, porque agora você tá com uma questão toda revolucionária aí, que você tem, né, um método que é seu, e essa coisa da PNL, que me encanta, não conheço, é um curso que eu sempre quis fazer, não conheço assim, a fundo, né? É vida. Mas é uma coisa que eu falo que estava nos meus planos em 2023, ainda falta 3 meses, quem sabe, né? Tempo ainda, porque eu falei, eu preciso ter uma formação em PNL. Fala aí para os nossos telespectadores, né, que a gente... Boa tarde. Estamos chiques demais. O que é o PNL e depois por que você juntou com o inglês? Tá, vou contar da onde que veio a programação neurolinguística nesse lugar do inglês, né? O que aconteceu. Primeiro de tudo, veio de uma dor muito grande, Paty. Porque, como eu te falei, eu fiquei 8 anos na escola tradicional, comecei a dar aula, feliz, linda, alegre, contente. Quando a minha mãe percebeu que eu precisava, que eu ia ser professora, ela falou, então agora você vai tirar a certificação internacional. Tirei certificação internacional, tirei 2. Com 21 anos, eu vendi meu primeiro carro para ir para os Estados Unidos. Olha isso.
Cheguei nos Estados Unidos, foi um sucesso, deu tudo certo. Mentira. Todo mundo vai, né? Só que não, né? Só que não. Eu sei porque meus irmãos foram muito cedo e um dia meu irmão falou que tava chovendo, só bem rapidinho, e ele correndo e ele pensando, o que eu tô fazendo aqui? Tomando chuva, né? Não falava o inglês direito, assim, penando, porque ele foi fazer instrução de voo, ele ficava na torre para ouvir os comandos em inglês e escrevendo para ele ver se ele ia mais rápido na questão, porque ele falava já inglês super bem no Brasil, né? Exatamente, no Brasil. Então, para o Brasil, eu realmente estava muito pronta, já tinha 5 anos de carreira nessa época, e fui fazer um Teacher Development em Nova York. Ai, gente, olha essa pronúncia dela. Ai, chiquérrima. Cheguei lá em Nova York, eu não conseguia entender nada que as pessoas falavam, eu não conseguia falar nada, e hoje eu consigo contar essa história, mas ela me rendeu uma depressão, eu fiquei 2 meses praticamente de cama nos Estados Unidos. Eu ia para a faculdade de manhã, fazia meu curso, chegava em casa, me entuchava de comida e dormia a tarde inteira. Era isso. E falava todo dia, vou fazer minha mala, vou embora pro Brasil, porque eu não aguento mais isso aqui. Só que como fui eu que paguei pelo curso, não foi mames? Aí eu falei, não, vou ficar até o fim para honrar pelo menos o dinheiro que eu der, que eu investi, né? Aquele carro. Empreendedora já, né? Então, voltei muito deprimida, 8 quilos mais gorda, porque só comia e dormia. E aí, quando eu cheguei no Brasil, eu falei, cara, eu não quero que as pessoas passem por isso que eu passei. Porque eu me sentia uma farsa, eu me sentia burra, incapaz. Olha como a gente se julga, né? E cara, 8 anos de estudo, mais 5 anos de prática, e eu não consigo entender o que as pessoas falavam, eu devo ter algum problema, deve ter alguma coisa muito errada comigo. Aí eu comecei a me interessar muito por questões de aprendizado. Cérebro, como o cérebro guarda informação, e aí eu lia muitas coisas a respeito, até que um dia um aluno meu me deu de presente um livro de programação neurolinguística. Olha só. É um livro pequenininho do Joseph O'Connor, recomendo, vale muito a pena. Chama. Gente, vamos colocar o livro aqui, porque eu acho chique do YouTube. Põe. Põe o livro, é isso, gente. É um livro que chama Introdução à Programação Neurolinguística. E ele vai fazendo exercícios rápidos para você ir percebendo um pouco do teu inconsciente. Então eu ia fazendo e eu falava, cara, esse negócio dá certo. Caramba, e é rápido do jeito que as pessoas falam. É impressionante. É impressionante. Mas eu fui buscar a programação neurolinguística porque a minha vida estava na minha cabeça, estava tudo bem. Eu era casada, tinha 2 filhos, tinha meu próprio negócio, estava indo bem, o negócio prosperava do jeito, né, do que deveria. No modelo que você, né? Naquele modelo mental que eu tinha, estava tudo indo bem. E eu fui por pura curiosidade, porque eu li esse livro e alguns meses depois um amigo meu falou assim, eu vou te levar para fazer um curso de imersão de programação neurolinguística. Eu falei, isso tem no Brasil? Porque quando eu estava lendo o livro, eu percebi que ele era uma tradução. Dá para perceber quando o livro é traduzido. E eu falei, cara, eu achava que isso era um negócio que só tinha nos Estados Unidos. Aí ele falou, não, tem aqui no Brasil, inclusive tem em Santos, que era a cidade que eu morava na época. Olha. Ele falou, e eu vou te levar, era meu aniversário, ele me deu de presente, e eu fui. Quando eu entrei na programação neurolinguística, eu senti a força do que aquilo era, né? Então, é difícil explicar, mas ao mesmo tempo, para quem está do lado da consciência, que já conhece isso, faz toda a diferença. Então, a gente vai recebendo dos nossos pais, dos nossos primeiros cuidadores, o nosso primeiro sistema de crenças, que são as coisas que a gente acredita sobre nós, e muitas vezes são coisas que vão determinar o nosso comportamento. E lá na frente, então, por exemplo, quando você é bem pequenininho, o primeiro comportamento que você aprende é o comportamento de chorar, não é? Sim. Então, por quê? Quando você chora, todos os seus problemas vão ser resolvidos, todos no mundo. Então, se você tá com fome, alguém vai te dar comida, se você tá com sede, alguém vai te... Você quer um colinho, alguém vai te pegar no colo, se tá sujo, alguém vai te trocar. Então, muito instintivo você acolher o choro, né? Exatamente. Só que aí a gente cresce e a gente tem outros problemas. A gente tem que engolir o choro. Boa tarde. Aí, o que acontece? A gente chora quando chega um problema. Mesmo conscientemente sabendo que você não vai resolver os seus problemas chorando,
o choro vem, porque ele vem do inconsciente, é uma programação mental. Sim. Então eu aprendi lá na infância, só que como adulto eu continuo usando. Essa é uma programação que não prejudica, beleza, trazer um chorinho é gostoso, dá aquela aliviada, depois parece que até passa o estresse. Melhora. Né? Dá uma melhorada mesmo, você dá uma desaguada. Mas para muitas coisas a gente vai aprendendo comportamentos que nem sempre são comportamentos positivos. Então, por exemplo, quando eu era criança, eu aprendi sobre mim que eu era burra. E esse era o meu comportamento que fazia com que eu acreditava que tivesse alguma coisa muito errada comigo. Era por isso que eu não conseguia destravar no inglês, era por isso que eu não conseguia destravar em muitas outras coisas na minha vida. E eu me via como uma pessoa incapaz. Então, quando a programação neurolinguística veio para minha vida, eu entendi que eu podia mudar essas programações. E aí, quando eu faço isso, quando eu comecei a trazer isso para a minha metodologia, eu percebi que mesmo aqueles alunos que tinham muita dificuldade, que, sei lá, tinham dislexia, TDAH, eles conseguiam aprender usando as técnicas de programação neurolinguística, mudando o que ele acreditava sobre ele mesmo. Né? Então você acoplou a programação neurolinguística num método de inglês que você já tinha. Exatamente. Então eu fui colocando... Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu entendi que as pessoas precisavam ter mais contato com coisas mais da vida real do inglês. Porque quando eu cheguei lá, eu esperava que as pessoas iam perguntar assim: Do you want to have pizza? E a galera falava, pizza? Era isso, entendeu? Então não tinha aquela frase lá não, com a gente tem umas cadê a propagandas muito entendeu? boas, né? Do sanduíche, que é os ingredientes que você vai pôr, e a pessoa fica... Nossa, gente. O que é? Porque você acha, porque muito vem da crença, talvez, não sei se seja realmente uma crença, mas eu vou falar por mim, por exemplo, a gente tem inglês na escola a vida toda. Uhum. E aí é o verbo to be, né, outro verbo, eu ia falar outra coisa. Pode falar, gente. E vem, podcast pode, né? Podcast pode tudo. E vem com essa questão da gramática. Eu ia bem na gramática, porque você aprende, não tem como, né? Regras gramaticais, como qualquer outro conteúdo. Tipo matemática. Isso, com isso daí, isso. É isso. Exato, você aprende, você faz e tá. Aí, quando eu cresci um pouco, saí daquela fase chata da escola, falava-se que não, você tem que ir para um curso de inglês que tenha conversação. E aí você fica nessa, então vamos lá. Vai, fiz o Wizard da vida. Eu fiz o curso que você imaginar, Pink and Blue. Nem existe mais, né? Acho nossa, né? Freedom, sei lá, fiz vários. Enfim. E aí, quando cheguei na minha fase adulta, o meu irmão quis ir embora para os Estados Unidos muito novo, eu quis de 15 anos ir para a Disney, aquela coisa que não dá para ter noção dessa coisa do inglês. Você está numa excursão, você está numa... É diferente. Então eu não tive esse choque, né? Mas meu irmão foi, e ele trabalhou de guia da Disney, ele foi trabalhar de um monte de coisa, assim. Meu irmão é cidadão americano hoje, né? Então assim, meu irmão fala, meu outro irmão fala... Casei, meu ex-marido já falava inglês porque ele tinha negócios na China, não teve como, aprendeu. Só que ele fez intercâmbio, foi para Nova Zelândia na 6ª série, pensa. Então era também aquele tratamento de choque, né? Sim. Que a criança chega, no dia seguinte vai para a escola. Falando inglês, aprendendo matemática, né? biologia, tudo em inglês. Tudo em inglês, enfim. E aí eu falei, putz, não sei falar inglês, não consigo falar inglês, todo mundo fala inglês menos eu. Aí eu falei, quer saber, não preciso falar inglês. Olha só, porque aí eu mesma, viu como a gente já me protegi, porque aí eu falei, não preciso, não quero morar fora mesmo, tanto faz. Mas eu sempre viajei muito sozinha. E aí sempre naquela filinha da imigração, eu falei, tomara que eu não pegue um americano daquele, tomara que eu pegue um espanhol, olha isso, já sofrendo na filinha. Eu sempre jurei pra mim na filinha que eu ia voltar pro Brasil e ia fazer inglês. Só que nunca fiz, entendeu? Galera, anota aí, viu? Aí a gente vai ficando mais velhinha, o que eu falei? Falei, quer saber? Aí o meu filho fica inconformado, porque ele fala, mãe, você é tão maravilhosa, descolada, você consegue tantas coisas, você faz tantas coisas, você tá sempre se reinventando, cadê o inglês, né? Falei, não tenho tempo para inglês, não tenho. E aí a gente acha, porque na verdade, para mim remete a uma coisa que não é confortável. Sim. Então, assim, o meu The Books on the Table, que até hoje, né, porque a gente sabe comprar, porque para comprar tá fácil, então, assim, só que não é sobre isso, né? E aí, o dia que eu conversei com você,
que ela falou que eu sou o público-alvo dela. Pensa, total. então, né, essa pessoa realmente que vem carregada nas crenças e que às vezes, por não ter esse conhecimento, essa informação, nem tenta, né, Má? Buscar. Então, e a gente verbaliza muito as nossas crenças, o que está no nosso inconsciente. Então, você foi falando, eu já fui aqui anotando quais são as crenças. Meu ex-marido fala porque ele mora fora. Não é todo mundo que mora fora, todo inglês que eu aprendi foi no Brasil. E eu conheço centenas e tenho centenas de alunos que nunca saíram do Brasil. Ele falava que era por isso, né? E porque ele tinha que viajar. Porque o que aconteceu, né? Quando os meus filhos nasceram, eu falei, eu não quero que eles sofram. Eu vou pôr eles numa escola bilíngue. Coloquei os dois na escola bilíngue com 2 anos. Por quê? Porque eu fiz curso de inglês a vida inteira e não falo inglês. E não aprendeu. E aí, o que eu falei? Não, meus filhos vão ser de outra geração, não tem mais tempo para não falar inglês. Porque não tem mesmo, né? Vamos combinar que você tá vários passos à frente em qualquer situação. Qualquer coisa. Né? Paty, você que é da área da beleza, qualquer coisa de beleza revolucionária no mundo vai sair na gringa primeiro, depois aqui. Os termos que a gente tem, que a gente tem, nail design, tudo veio de lá, né? Exatamente. Então você acaba sendo imerso. O que acontece é que assim, ó, você vê como é muito louco. Ó, como a gente verbaliza sem querer o que a gente acredita internamente. Você falou, os meus filhos não vão sofrer. Então eu sofri, né? Então quer dizer que aprender inglês é sofrer pra você. E é por isso que você não quer. Mas eu nunca falei para eles que aprender inglês é chato, nada dessas coisas que eu achava. Exatamente. Né? Porque eu falei, aí um dia eu falei assim, aí o Thiago brincou comigo, um pouco antes da gente fazer lá, da gente se conhecer. Ele falou assim, mãe, queria que você passasse um tempo aqui. Eu falei, Deus me livre, que eu vou fazer como é que fala? A latina. Olha isso! Olha isso, eu falei, jamais, eu vou passear, fique em paz, porque ele tá fazendo faculdade lá. E o Miguel tá passando esse 1 ano lá. Eu falei, não quero. Aí ele falou assim, tá, mãe, mas você vai chegar aqui. E você chega aqui, que você fala? Eu falei assim, I have dollar, então eu não vou, tá? Eu vou E eu falei, é isso que eles querem saber na hora que eu entro nos Estados Unidos. Eu tô com meu cartão de crédito, se eu tenho dinheiro para gastar ali, beleza. E na minha idade já não implico mais um perigo para quem vai morar, né? Ficar, exatamente. Mas aí, porque eu fui me entrando numa zona de conforto, né, dessa questão. E tem uma coisa que eu acho que é muito importante a gente falar, é assim, o nosso cérebro, principalmente o cérebro de adulto, ele aprende de uma maneira completamente diferente de uma criança. Então, a grande maioria das metodologias tradicionais, essas escolas que você mencionou, elas trabalham com pedagogia. Sim. E a pedagogia é para criança. Você é uma adulta, você não vai aprender igual uma criança, porque você já tem um repertório de vida. Então, uma das coisas que a gente faz no método tradicional, por exemplo, você começa um curso básico de inglês, você começa a aprender lista de vocabulário. Tu faz o quê com vocabulário, lista de vocabulário? Pelo amor de Deus. É igual a fórmula de Bhaskara. O que você faz com isso? Exatamente. Pelo amor de Deus, que ódio. Você não tem uso para aquilo. Então, essa é a primeira coisa. Isso que a escola tradicional, ela traumatiza a pessoa. Sim. Sim. Né? Essa questão que você falou. Vamos pensar no quanto de gramática você sabe do português. Para falar, isso te impede de falar. Você sabe o que é um pronome oblíquo do caso reto? O que é uma oração coordenada justaposta, objeto direto? Não, gente, eu sei o que é verbo substantivo. E já tá bom demais, né? Não é? Porque... Exatamente. E isso não te impede de falar português. Então, é a mesma coisa. Você precisa aprender certas coisas de gramática? Precisa. São muitas? Não. Então, por exemplo, uma das coisas que eu faço muito é enxugar as coisas para os alunos. Você aprende, geralmente em inglês a gente tem 12 tempos verbais. E as pessoas ficam, não, porque os tempos verbais... A gente usa na conversa do dia a dia, basicamente, 90% do tempo, 3 tempos verbais. Esses você precisa dominar e a gente aprende no nível básico. E um desses tempos verbais que a gente usa, 10% das vezes, que seriam presente, passado, futuro. E o danado do present perfect, que os brasileiros têm muito medo, mas que é uma coisa que, se você souber como encaixar, você vai saber usar. Então, o que a gente precisa fazer? O inglês é uma habilidade muito gigante. Dá pra você fazer 50 mil coisas com o inglês. Você pode saber inglês para medicina, inglês para beleza, tudo, inglês para negócios. Você quer ler um artigo. Tem artigos que não são traduzidos. Exatamente. Né? Mas o que acontece? Se você eu focar, faço? Fica muito mais fácil. Mando tudo pra criancinha, pros filhinhos. Gente, quero ajuda aqui. Vem aqui pra mamãe. Ai, gente, mas não é legal. Eu tô brincando, mas entende-se que é uma barreira que eu tenho, fato, Sim. né?
Crenças. É uma crença, é uma limitação, é uma zona de conforto, né? Sim. E quando eu comecei a conversar com a Marcela e comecei a conhecer, eu comecei a assistir seus vídeos, aí eu falo, gente, né? Que coisa. Porque assim, eu falei assim, eu vou arrumar isso pra minha cabeça agora, porque agora mexeu comigo, porque eu vou querer aprender esse inglês. Porque assim, na verdade, eu vou usar o que eu já tenho lá guardado, né? Sim. E é isso que você... Hoje, o seu público é quem exatamente? Não tem restrição. Esse aqui é o meu público. Pessoas que já tentaram e que acham, em algum nível consciente ou subconsciente, que não conseguem. Todo mundo consegue, menos eu. No seu caso, isso é real pra você. No seu universo mental é real. Né, assim, antes de te conhecer, de verdade, eu falei, não tenho vontade de aprender inglês. Sim, quando exatamente. o Thiago e o Miguel falaram, mãe, mas e aí? Eu falei, não, eu vou aprender espanhol, olha isso. Italiano, menos o inglês. Por quê? Porque o que a gente tem na escola e qual foi a dificuldade? O inglês. Então, né, deveria ser o contrário. Ah, essa é a minha dificuldade? Então, vem cá que você não vai me vencer, né? Exatamente, e eu acho que as nossas dificuldades, elas são o nosso GPS. Sim. Elas apontam uma direção e falam, meu, tem alguma coisa pra tu descobrir aqui. Sim, dá uma olhada. Por que se eu não, por exemplo, eu falo, eu não tenho problema em sair da minha zona de conforto. Sim. Eu não tenho problema em ter conversas desconfortáveis, porque veja bem, eu tenho 60 pessoas aqui. Em muitos momentos eu tenho que mediar conflito, eu tenho que chamar as pessoas, né? E isso tudo não é uma coisa confortável, requer uma inteligência emocional, requer outras questões. Sim. E eu vou. E aí, né, eu falei assim, nossa, ela mexeu comigo agora, né? Como assim, né? Mexi com o teu ego, agora vai fazer. Mas você vê isso como um método para um adolescente também? Então, que eu você tenho acha? alguns adolescentes, mas a maioria são muito poucos. A grande maioria é adulto mesmo, porque a minha especialidade é trabalhar para adultos. Os adolescentes que vêm, geralmente são adolescentes muito maduros, que já têm uma mentalidade muito mais adulta, que entendem um pouco do universo emocional. Já passaram por algum método. Exatamente. Ou já passaram por algum método e aí acham que não conseguem. Então, a grande maioria das pessoas que vêm para mim, e eu falo que eu gosto de aluno difícil mesmo, eu gosto de aluno que fala que nem você, que fala assim, não, só se eu morar fora. Ai, duvido, eu não quero. Porque esse é um aluno que eu sei que ele vai ficar comigo pro resto da vida, no sentido de, ele vai aprender, ele vai mandar os filhos, vai mandar os netos, vai mandar as vizinhas, porque ele sabe que aquilo funcionou com ele. Mas uma coisa que eu vou te dizer, Paty, sobre como você pode fazer isso de uma maneira mais leve para você, pensa assim, você não tem que fazer, você de fato não precisa de inglês para nada. Você não tem que provar nada para ninguém. Hoje, a tua profissão, nada. Mas não seria confortável você poder expandir seu universo, de repente ficar 1 mês, 2 meses com teus filhos lá, encontrar um crush gringo, porque não, gente. Não, gente. Não é. Né? Então, hoje eu nem cogitaria essa hipótese. Ele já não teria chance comigo. Entendeu? Mas agora já pode legal, ter. Né? Já pode ter. Pensa que tu já aumentou as suas chances, porque a população americana já junta com a brasileira, já temos mais chances, não é? E hoje eu tenho 2 filhos que estão fora, um irmão morando fora. Então, assim, pensa, né? A vida tá fazendo assim contigo, né? Bem bonita. Entendeu? E o Thiago, ele é cheio de ideias, né? De montar coisa fora. Mas assim, eu já indico você, já mandei para várias pessoas os seus videozinhos, porque eu vejo que realmente, eu acho que essa questão é uma coisa para se trabalhar realmente. Mas eu não estava pensando nisso, de verdade. Mas quando você me trouxe essa questão, eu falo, poxa, gente, e é muito bom, né? A gente aprender coisas novas e romper essas barreiras. Isso traz uma sensação de plenitude muito boa, de capacidade. Sim, daquilo que você falou. Mesmo. Por que eu não aprendi? Né? Eu sou inteligente. Você é capaz de ter um negócio, cara. O esporte mais radical do mundo é empreender. Exatamente, Não é? E aí a gente dá conta de tanta coisa, você dá conta sim de um idioma, né? Exatamente. E os meus filhos são insuportáveis na questão que eles estão lá assistindo o filme sem legenda, sabe? E assim, eu falo um juice, ele vem, né, que não é juice, ele já vem me corrigir. Mãe, não é juice. Não, gente, é muito engraçado. Mas eu fico muito feliz deles falarem muito bem. O Thiago fez 9 meses de mandarim. Por quê? Porque já tinha o inglês, já tinha o português, é muito mais fácil, né? Sim, fica mesmo. É bem mais confortável, na verdade. Pra você aprender depois outros idiomas, né?
E essa ideia da imersão, como que ela aconteceu? Ah, então. Porque, gente, é disruptiva, ela vai contar como que é. Nessa minha caminhada aí da programação neurolinguística, quando eu fiz a minha primeira imersão em PNL, eram 8 dias de imersão. Você fica lá e, tipo, você esquece. Eu amo cursos em imersão, porque é como se você desse uma pausa na vida e falasse, vida, espera aqui que eu já volto. E aí você esquece, fica com teu nível de foco aumenta muito. Então, quando eu tava lá na quarta-feira, no meio do curso, eu falei, cara, isso aqui é muito bom, né? Porque eu não conseguia nem lembrar que eu tinha meu negócio lá esperando eu chegar, meus alunos, meus filhos. Tava no foco eu tava muito... de entender o cérebro. E aí eu falei, cara, já pensou se eu fizesse isso pelos meus alunos? Se eu levasse eles para um hotel e eles ficassem só praticando inglês? Que incrível que ia ser. Porque o nível de foco realmente aumenta muito, a quantidade de prática é super importante para o inglês, porque Sim. E é isso que vai trazer fluência, não tem outra coisa. Não tem como tudo, né, método mágico, não. O que tem que ter falar inglês é sobre coragem e exposição. Sempre é sobre isso. Então você vai ter que se expor, você vai ter que falar, não tem como aprender inglês só anotando verb to be, the books on the table pro resto da vida. Não tem, precisa falar. Só que aí, com os conhecimentos da programação neurolinguística, e se as pessoas fossem para lá e ainda vivessem também coisas relacionadas às suas emoções. Enfrentamento, autoconfiança, entender o que é esse medo, né, de sair da zona de conforto, o medo do que os outros vão pensar sobre a gente. Porque, na verdade, a gente sempre está preocupado, o que tal pessoa vai falar, a tal pessoa fala melhor do que eu. Não sei quem não tem sotaque. Gente, né? Isso não é um... Não é um problema para você. Não, porque eu acho que eu não sou americana. Então eu não preciso falar na fluência deles, eu preciso me comunicar. Exatamente. Então essa clareza eu tenho, porque eu acho que vejo muita gente que sofre no detalhe por achar que não está pronunciando aquela palavra corretamente, já nem fala. No português, a gente não fala perfeitamente, eu não falo perfeitamente, mas eu não vou deixar de passar a minha mensagem, de dar o meu recado, por achar que eu posso falar errado. É melhor, né? Então, se eu não for... Isso eu também entendo que é uma habilidade, né? E você pode desenvolver como qualquer outra. Exato. Né? Então, mas essa é a única, assim, que eu... Ainda, né, Paty? Porque é a hora que você decidir. Você é uma mulher muito decidida. Sim, eu sou um extremista. É um perfil comportamental. Tipo, que eu agora não quero, mas na hora que tu quer, 8 mil, entendeu? Então, se eu falar que eu vou fazer e vou finalizar e vou entender, né? Exatamente. Mas aí a pessoa passa lá 3 dias falando todas as palavras em inglês, tudo em inglês. All the time. Ela fala em inglês o tempo inteiro. E o mais legal é que é multinível, né? A imersão, aí você faz as dinâmicas, tudo em inglês. Faz várias dinâmicas em inglês com todo mundo. E quando a gente não understand? Understanda tudo, é impressionante. Porque, além disso, a gente tem esses recursos, que são os recursos visuais, né? Então, a gente tem muitos recursos didáticos para que as pessoas consigam entender. E a gente tem uma coisa que ajuda, que eu vou contar, que é um segredo que eu não devia contar. Gente, não conta para ninguém. Tá? O que ajuda? A gente tem, dentro da nossa cabecinha, um gatilho de conformidade. O que é o gatilho de conformidade? O que o outro está fazendo, eu também vou fazer, por ação ou por inação. Então, o que acontece? A pessoa está ali fazendo alguma coisa, o cara está fazendo um exercício, eu não sei bem o que é para fazer, mas ele está fazendo aquilo, eu vou fazer aquilo também. Então, eu acabei de explicar, vamos imaginar, uma dinâmica. Eu não entendi muito bem o que vai fazer, mas aí o cara levanta e faz não sei o quê, você fala, eu levanto... É manada. Isso, tá certo? Então, é um efeito manada que, nesse caso, ajuda muito. Porque você vai desenvolver todo um comportamental. Então, o que eu acho lindo é que, às vezes, eu pego pessoas muito básicas de inglês que entram na sexta-feira com aquela cara de eu vou morrer, eu não vou conseguir sobreviver. Porque eu tô fazendo isso comigo. Tipo, o que eu vim fazer aqui? Tipo, subindo no palco, pegando no microfone, falando com outras pessoas. No nível deles, é óbvio que uma pessoa não vai num final de semana, e eu falei isso pra você, né? Falou, mas a pessoa vai aprender no final de semana? Óbvio que não. Eu vou usar sua bagagem. É um destrabalho. Eu vou usar sua bagagem de vida, nós como brasileiros, por conta disso que você falou. Por exemplo, na beleza, lash, nail design, né? A gente tem o tempo inteiro designer de sobrancelhas, né? Então a gente tem muito essas coisas
já inseridas na nossa cultura. Então nós já temos um banco de dados de inglês na cabeça, passivo, que a tá gente lá guardado. usa sem saber, né? Então às vezes você está numa imersão, de repente começa a ouvir as palavras e fala, mas da onde que tá vindo? O Chico Xavier se materializou aqui dentro de mim? Me dá um Né? papel. O que aconteceu? E na verdade nada mais é do que tudo que você Aquilo que aprendeu já está lá no teu inconsciente e através do método você libera aquilo que está no teu inconsciente. Entende? Então, por quê? Pensa no como você aprendeu português. Não tinha método. Sim. Mas você estava numa fase da vida onde você era muito mais inconsciente do que consciente. Sim. Por isso que criança aprende mais rápido, porque o inconsciente dela está aberto para absorver muita coisa. Então, uma das técnicas que a gente usa é, de fato, deixar os alunos com muitas atividades. Quando chega no fim do dia, ele está tão cansado que a gente quebra muitas barreiras do consciente. Então, ele está recebendo muita informação direto no inconsciente dele. Então, aí, quando chega no domingo, ele nem lembra que ele está num curso de inglês. E acontece muito, a pessoa sair da imersão e falar com o Uber em inglês, falar com o porteiro em inglês, pedir pão em inglês na padaria. O meu é igual quando a gente fala que o filho sonhou em inglês. Ai, que coisa linda, que orgulho da mamãe, né? Exatamente, porque liberou no inconsciente. E isso acontece muito na imersão também, da pessoa dormir lá e sonhar em inglês. Nossa, foi a primeira vez que eu sonhei em inglês, porque já tá liberando no inconsciente dela. E é muito tudo legal. É sobre destravar, né? E hoje a gente tem muito recurso para isso e a PNL é uma das ferramentas. É uma das ferramentas, eu uso muito isso. E aí a pessoa foi lá, fez essa imersão. Qual que é o próximo passo? Então, o ideal é o que acontece. As imersões elas não acontecem hoje com tanta frequência, né? Mas agora vai aumentar, né? Porque tudo veio, né? Os eventos presenciais são aquela coisa assim mais super simples, super simples, tranquilo, né? Dá pouco trabalho, a gente tem que mover o mundo inteiro. Então a gente não faz realmente com tanta frequência porque os cursos online demandam bastante também, né? Então eu estou sempre muito acompanhando os meus alunos, eu faço aulas ao vivo toda semana, eu estou sempre gravando conteúdos. Você vê que tipo, a quantidade de conteúdos que tem é infinita. Então eu estou sempre scriptando, roteirizando. Então essas coisas demandam muito tempo e eu cuido muito dos alunos do método. Então eu falo que a imersão ela é um complemento do método. Então ou a pessoa começa pelo método e vai para a imersão para dar uma acelerada, porque acelera, dá um boom na mente. Ou ela vai para a imersão e acaba caindo dentro do método também, porque lá ela tem uma comunidade, uma rede de apoio. Então não é só eu, mas os tutores que estão lá, as pessoas que vão ajudando você a continuar na jornada. Porque eu acho que esse é um grande desafio do online, é a pessoa não se sentir sozinha. Quando você sente que você tem uma familhinha, uma galera que mais tá fazendo amiguinhos junto com você, da mesma... mais amiguinhos que estão, entendeu? Então a galera desenvolve essa amizade, porque muito legal. Porque a gente é feito de relacionamentos e de pessoas, e não é diferente no inglês. E a gente aprende inglês, no fim das contas, pra quê? Pra se relacionar, pra provar pro outro que a gente sabe o artigo definido. Não, gente, a gente aprende pra se conectar com as pessoas. Exato. E que tal, se você puder viajar e se conectar profundamente com as pessoas? Porque a gente pode usar do conforto e falar, mas tudo bem, eu posso usar um Google Translate, eu posso... Beleza, mas vamos imaginar que você conheceu uma pessoa bacana, interessante, e vocês estão se relacionando romanticamente. Cara, até quando você vai se relacionar romanticamente com uma pessoa usando o Google Translate? Deus me livre, né? Nunca você vai conseguir aprofundar. E a gente muito verbal, né? Não tem como. Como você aprofunda uma relação desse jeito? Né? Então, de amizade, de qualquer coisa, e até de negócios. Exato, isso que eu ia falar, de negócios, de uma coisa que você, de um professor, alguma coisa que você queira aprender, né, e não tenha, né? Exatamente. Imagina que você exemplo, tá? Tem alguma técnica muito legal de beleza que você vai buscar lá, você vai fazer um curso. Como que você vai fazer? Você vai ficar o dia inteiro olhando o Google Translate ou colocando... Não, gente, e vamos falar uma coisa real agora, real mesmo que doa pra mim, boa tarde. Essa não combina uma pessoa bem-sucedida não falar inglês. Eu concordo em gênero, número e grau. Toda pessoa adulta bem-sucedida tem que falar inglês, gente. Porque não é mais sobre querer, né? Que assim, hoje pra mim aqui, mas se eu quiser crescer exponencialmente no meu negócio, expandir, aumentar, fazer acontecer, precisa do inglês, né? Eu falo que inglês é um bem necessário para todos os momentos. Por quê? Você quer ascender na carreira, você vai precisar de inglês. Você quer viajar internacionalmente, porque você ganha uma boa grana com o seu negócio? Beleza, você vai precisar de inglês.
para ter liberdade, para fazer as coisas que você quer. Você vai internacionalizar seu negócio? Precisa de inglês. Então, para tudo você vai precisar. E outra, hoje 80% do conteúdo ainda da internet, o bom, good stuff, Sim. está em inglês. E lá sempre chega. Quantos livros que eu já li há mais de 2 anos estão chegando no Brasil agora? Né? Então, técnicas que você vai aprender, que estão super avançadas, vão chegar lá primeiro, não tem jeito. Não tem jeito. E a pessoa daí ela faz Então, vamos lá, ela fez a imersão, ela foi pro curso online. Aí esse curso online, ele tem duração de 6 meses, porque na verdade você tem esse acompanhamento depois da imersão, né? Isso, então na verdade é assim, depois da imersão a gente faz um acompanhamento de 21 dias com os alunos, então eles vão tendo atividades com feedback, né, para ter uma noção de mais ou menos como é mais principalmente para ele ganhar o comportamento do todo dia um pouquinho de inglês. Porque dentro do método online, a minha sugestão de estudo é que pelo menos ou dia sim ou dia não, quando tiver muito apertado a agenda do aluno, ou todo dia 25 minutos. Então tem aluno que faz assim, tá muito acostumado com o método tradicional, então a pessoa fala, eu estudo 2 vezes por semana, 1 hora cada dia. Ou eu fico 2 horas estudando no sábado. É a pior estratégia de estudo que existe. Porque a gente tem uma curva de esquecimento. Se você não faz uma revisão de 24 até 72 horas, você retém muito pouco do conteúdo. Então, por isso que os métodos tradicionais demoram tanto tempo. Porque você fica muitos anos estudando na mesma estratégia. E a curva de esquecimento, te pega. E as ferramentas que você aconselha complementares, é verdade que assistir filme ajuda? Ajuda muito. Inclusive, tem dentro da minha metodologia um módulo inteiro onde eu coloco os filmes e as séries que eu recomendo e como assistir, porque tem um passo a passo. Às vezes a pessoa fala, eu assisto filmes e série em inglês, mas às vezes ela não tem uma técnica, ela não faz uma anotação, ou ela não faz revisão de conteúdo, ou ela não sabe como fazer um bom exercício de listening. Não é só sentar e escutar, porque, como você falou, o cérebro ama conforto, ama. O cérebro de um adulto muito mais do que uma criança. Já tem um monte de coisa aqui dentro, para de querer colocar coisa aqui dentro. Então, o que acontece? Em pouquíssimo tempo, se você colocar lá um filme em inglês com a legenda em português, eu não vou ler a legenda, eu vou tentar. Isso vai durar 30 segundos. Daqui a pouco, quando você perceber, o cérebro divagou, tu já está lendo de novo a legenda. Então, precisa ter técnica para isso, para você convidar o cérebro a ajudar você na jornada, entende? Porque essa coisa do forte impacto emocional acontece lá na imersão, que é onde libera, né? Muito. Porque isso a gente sabe, que é ou na repetição ou no forte impacto emocional. E aí, essa pessoa, para ela falar, eu quero me formar no seu método, quanto tempo ela precisa? E eu falo que essa é a pergunta do milhão, Paty. Não tem essa resposta. Não tem um estudo neurocientífico, primeiro, bom, embasado, dizendo a pessoa precisa de tantas horas para ser fluente. Por quê? Principalmente um adulto, ele tem uma base cognitiva prévia que vai depender. Tem um aluno, por exemplo, que estudou, ele nunca estudou inglês, mas ele assiste muito filme, escuta muita música internacional. E um outro aluno, adulto também, que só escutou música brasileira a vida inteira e só viu filme dublado a vida inteira. Esse aluno que tem a base inconsciente cognitiva vai aprender pelo menos 50% mais rápido do que o outro. Então a pergunta do milhão é, quando eu vou ficar fluente? O que a gente vê dentro do método, tá? Eu vejo grandes destraves de pessoas em 6 meses, em 1 ano e até 1 ano e meio. Tá? Geralmente a pessoa tem 3 anos de acesso, que dá para ela ver o método inteiro, dá para ela revisar o método inteiro. E uma das coisas que eu também faço, que muita gente na concorrência faz, vamos lá, você compra o curso e acesso é vitalício. No meu curso não é vitalício. Até para a pessoa, né? Porque nós somos naturalmente procrastinadores, principalmente quando a gente não tem prazo. Você vai fazer inglês, é pra você, Paty. E se ela Quem que vai se falar, souber que tá lá, que não tem problema, nossa, aí ela daqui a vai 10 ser anos minha eu última faço. opção. Exatamente. Agora, não você prioriza. sabe que vai vencer, você vai priorizar, porque você fala, uma hora eu vou perder esse prazo. Exatamente. Então, por isso que a gente o coloca. ser humano, ele precisa de prazo, de meta, de empurrãozinho, de tudo, né? De acompanhamento. Né? Ninguém quer fazer por nada. Por isso que eu falo que ter uma comunidade e ter alguém ali monitorando o que você está fazendo faz toda a diferença. E aí você se desafiar naquela viagem que talvez você não tivesse coragem por conta de segurar essa questão, né? Você já vai poder
já vai poder. E falar em viagem, eu vou levar um grupo de pessoas no ano que vem para Malta. Isso que eu ia perguntar. Nossa, gente, então não é só sobre isso, né? Ainda você faz outros eventos. E aí, para a pessoa que quiser viajar com você, ela precisa falar inglês? Não necessariamente. Essa viagem a gente vai fazer multinível também, porque lá a gente tem uma escola de apoio, onde eles vão fazer aula. Então, é um intercâmbio 30 plus, ele é um intercâmbio para adultos, então 30 a mais, por isso que eu te falei, a minha especialidade é trabalhar com os adultos. Porque a gente tem muito essa frustração de nós, da nossa geração, de jovens como nós, a gente é a geração que pagou o intercâmbio para os filhos, mas nunca realizou esse sonho. Então, muitas de nós, às vezes, poxa, eu queria tanto fazer, mas já passou da idade, já não tem mais. E tem programa para adulto. E quando eu me juntei com essa galera da Seda Intercâmbios, que é o pessoal que está fazendo essa viagem com a gente, eles falaram, a gente pode desenhar um programa para adulto. Então, eles vão para a escola, também para estudar, mas a gente tem vários passeios. Então, tem passeios para a gente conhecer a Ilha de Malta inteira. Então, são 10 dias de passeios intensos e muito aprendizado na prática. Então, na escola, quando eles vão ter aula, vai ter escola nível básico, intermediário, avançado. Então, mesmo que o aluno não souber muita coisa, ele consegue participar. Ali como... Olha e eu vou preparar, né, essa galera também. Eu vou fazer uma imersão com eles antes deles irem para a viagem. E a tia do inglês é internacional, né? Óbvio, porque... International, minha gente. E aí você vai ter uma imersão em Orlando, né? Yes! Nossa, very gente, good. Pessoa, né, de fronteiras. Mas essa imersão vai ser agora nas férias? Você já tem data? Não tem? A gente ainda não tá com data, porque a gente ainda tá negociando algumas coisas, né? Então a gente teve algumas intercorrências. A gente queria que fosse agora em janeiro, mas a gente ainda tá vendo alguns detalhes. Mas eu quero muito que aconteça. Na verdade, sempre foi o meu sonho levar uma galera para fora, mas também... Mas tem muita gente lá precisando, tem muita gente precisando. Menina, eu tem muito brasileiro ali sofrendo com inglês. E não precisa sofrer lá, né? Então, assim, eu falei, nossa, que legal. Até eu falei com a Bruna, falei, preciso saber. Meu irmão, ele abre a fogo de chão, né? Monta tal, muda, abre, monta tal. Que legal. Tem muito brasileiro lá. E assim, gente, não dá, né? Se você que escolheu morar nos fora. Estados Unidos, por favor, né? Pelo menos Pelo amor de Deus, né? O meu filho, quando eu falei, tem brasileiro na sua classe? Ele falou, não, mãe, tem um português, que é, né, de Portugal, obviamente. Sim. Só, não tem ninguém. Então, assim, eu falei, nossa, que bom, porque, né? Queira ou não queira, você entra na zona de acomodação, né? Exatamente. O que acontece? Por que muitos intercâmbios não dão certo? O intercâmbio que mais dá certo são adolescentes que vão fazer high school. Sim. Esse dá muito certo. Por quê? Porque a pessoa está numa imersão total, ela não tem essa rede de apoio, vai para uma escola americana. Fica na casa de uma família. Acabou. Então, mesmo que ela queira falar português, ela não consegue ter tantas escapatórias. Ela vai ter que assistir aula em inglês, então ela realmente fica imersa. Agora, o adulto que vai fazer intercâmbio 2 meses, 3 meses, o que ele faz? Aí já faz uma turminha brasileira. Exatamente, vai tomar cerveja com quem? Gringo. Gente, quem que é as pessoas mais legais do mundo? Brasileiros, gente. Já num boteco, então. Mas para você sair e gastar essa grana toda, toma de cerveja em real, exato. Que é mais barato. Mais barato, entendeu? Não precisa ir lá para isso, né? Exatamente, né? E é aquela pessoa que não tem noção de por onde começar. O que você indica para essa pessoa? Eu acho que a primeira coisa que ela precisa fazer primeiro, antes de qualquer coisa, é ter muito claro uma decisão para ela. Por quem eu estou fazendo isso? Por você. Não é porque você precisa, não é pelo seu chefe, não é pelos seus filhos, é porque você quer destravar, é porque você pode, é porque você merece mais. Quantas pessoas não sonham em viajar internacional porque não falam inglês? A pessoa nem sonha nisso. Então, eu não vou nem tentar. Quantos alunos eu tinha que, nem tenta uma vaga internacional, porque tá escrito ali em inglês, eu não vou nem tentar, de repente, mas vai lá e vê se você passa, de repente você não passa, vai ser bom pra você. Eu assisti aquela sua aula de entrevista, eu dei muita risada, porque é real, né, as coisas que acontecem, e a pessoa não se permite, né? Exatamente. E é muito, nossa, muito legal. E agora, assim, a pessoa decidir como qualquer outra decisão, né? Porque precisa de dedicação. Precisa. Como a Marcela falou, não tem
Não tem mágica, não tem almoço de graça, como a gente fala, né? Precisa dedicar. Essa é uma expressão que vem do inglês, não tem almoço de graça. There are no free lunches. A gente roubou e traduziu. Querida, eu nem sabia. Estou toda trabalhada já no translation. E aí, como qualquer coisa, né? E hoje você já encontra com a Marcela muito conteúdo, muito conteúdo. Entrei no seu canal do YouTube, faz tempo que você tá no YouTube. Eu tô no YouTube desde 2015 criando conteúdo. Eu criei o canal em 2013, mas eu comecei a criar conteúdo em 2015. Comecei achando que ia ser meu pai, minha mãe e alguns primos que ia seguir. E hoje são 800 mil seguidores, né, lá no YouTube. Então, maravilhosa. É bem legal. Lá já tem bastante conteúdo para você começar. O ideal é sempre começar com uma rotina e ter um método, um caminho. Não precisa ser o meu, eu falo. Mas faz um curso de inglês, você vai acelerar muito o seu processo. Alguém que já passou por aquilo, que vai te mostrar o caminho. Mas, gente... Você é adulto, como eu, né? Porque acredito que a nossa comunidade aqui somos adultos. Então, assim, você não vai procurar um inglês infantil, como ela falou, que a metodologia é totalmente, né? Então, assim, isso também faz diferença. Total. Não continue perdendo tempo, né? Se você for realmente escolha uma metodologia já testada. Que converse com você. Que converse com você e que fale, né? Sobre coisas que você, né, do seu convívio, tá? Porque isso também faz diferença, total, né? Total. Porque imagina você sentar numa sala de aula hoje e começar a estudar uma lista sobre nacionalidades, animais em extinção no mundo. Cara, eu não vou falar sobre... Eu não lembro qual foi a última vez que eu falei The Books on the Table. Eu não lembro. Eu falei agora pra você lembrar. Né? Não é? É isso. Então, tem que aprender coisas que são relevantes. Uma das bases da minha metodologia é a aprendizagem por relevância. Você é do universo da beleza, você é do universo do empreendedorismo. Por que você tem que aprender as partes do carro? Você não tem que. Exato. Entendeu? Não então, faz sentido. Não perca seu tempo aprendendo coisas. E eu falo que a galera da internet também tem esse problema. Sim. A galera fica muito... Maria PDF, Zé PDF. Segue 5 mil professores de inglês, baixa não sei quanto. Não vê nada, mas baixa não sei quantas coisas. E aí não fica com aquela obesidade mental, né? Exatamente. Porque uma das coisas que eu acho, até em qualquer segmento, escolha 3 referências. Mentores, exatamente. Ponto, né? Perfeito. E assim, siga ali. Porque senão você vai ficar sempre achando tanta coisa e vai passar o tempo e você vai continuar na mesma, né? Exatamente. Porque não tem como evoluir dessa forma, né? E, gente, não aprende inglês com dica. Desculpa te falar isso, mas 5 não consegue. dicas para você destravar. Não, gente, para de amadorismo, né? Esse podcast aqui é sobre isso, é sobre você sair do amadorismo, né? Então, todas as pessoas que a gente traz aqui são referências no assunto, para que realmente a gente evolua, né? Exatamente. Porque não dá essa coisa de ficar ali, quem que fala? Que quem dá dica não é especialista, né? E é verdade, né? Agora, sim, o que a Marcela, tia do inglês, ainda não fez e gostaria de fazer? Agora eu tô bem prestes a fazer, que é a viagem. Eu acho que essa foi uma das coisas, uma das grandes conquistas. Agora tem que, né, acelerar o tempo, a gente chegar logo em outubro do ano que vem para fazer essa viagem. Mas eu acho que agora é começar a multiplicar mesmo o meu conhecimento para outros multiplicadores. Porque no fundo, um dos meus propósitos é mudar a maneira como nós educamos. Sim. A gente tem uma educação nas escolas, não nas escolas de inglês, nas escolas muito desrespeitosa. Sim. Nós fomos muito desrespeitados na nossa maneira de aprender e é isso que traumatiza muitas pessoas. Quando a gente pensa em estudar, a gente sempre pensa, mas que chato, tem que ficar lá vendo a aulinha. A gente não tem saco para essas coisas. Se a escola fosse gostosa, se ela não fosse um lugar entediante, se fosse leve, todo mundo ia querer estudar. Sim. Entende? E a Por que educação a gente mundo, só cara. estuda aquilo que a gente gosta, né? Exatamente. Porque você vê que, assim, muitas pessoas, muitos empresários de sucesso, né, que estudam muito, que são replicadores na íntegra, assim, dos seus métodos e tal, aquela coisa de empacotar o conhecimento. Por quê? Porque aquilo ele gosta, então aquilo ele vai estudar. Exatamente. Né? Então, assim, não é falando, eu não gosto de falar mal do Brasil jamais, mas as escolas americanas são muito mais inteligentes. Você escolhe as matérias que fazem sentido para você. E você não é obrigado a aprender aquele monte de coisa igual aqui. Você vai selecionando o que faz sentido para você. Você já vai indo para um caminho. Eles, né, o jovem já escolhe muito cedo, né, o que tem que decidir, a sua profissão e tudo mais. Sim. E ainda de uma forma que sufoca a mente, né?
Por isso que muita gente não quer estudar, mas assim, estudar o que você gosta e entender, né? Que eu acho que uma das suas missões aí é trazer liberdade para as pessoas, Com né? certeza, e liberdade Não é pra sobre tudo, inglês, né? Não é sobre inglês. Eu falo que quando as pessoas terminam o curso, elas sempre falam, esse é o feedback que eu mais recebo. Esse não é um curso de inglês, é um curso sobre a vida. Você até aprende inglês. Olha que lindo, né? Isso emociona, né? É muito legal, é muito Agora, legal. Marco, você acha que assim, cada vez mais as pessoas estão buscando conhecimento e tal, porque hoje a gente tem esse entendimento de como foi construída a nossa educação, né? Porque antes não tinha opção, né? Agora hoje tem muita ferramenta, tem muita coisa e tal. Tem muita Você gente acha boa que também, isso né? ainda está melhorando e está crescendo? Ou você acha que não, que ainda a maioria está lá na zona de conforto? Eu acho que vem crescendo e o que mais me causa orgulho é ver o tanto que as mulheres estudam. Ai, a mulher arrasa. Como a mulherada arrasa. Gente, a gente vai dominar o mundo. Desculpa, Vai, homens, amo vai, vocês. Isso aí Vocês são é uma maravilhosos. questão de dias. Nós amamos vocês, meninos. Mas as meninas realmente, elas Não, arrasam. E como as mulheres 35, 40 a mais, até, tem alunas de 80 anos. Como essa mulherada tá disposta a estudar, a sair da caixinha, a se reinventar. Quantas vovós eu tenho, Gente, eu acho Paty? lindo, porque ela fala assim, agora eu vou cuidar de mim. Isso. Né? Porque assim, ela já cuidou de todo mundo, né? E olha isso, e hoje com a longevidade dá tempo para tudo, né? Não tem idade, né? Na verdade, as empresas de maior sucesso foram fundadas por pessoas aos seus 50, né? Exatamente. 55. Eu adoro essas histórias. Eu também Não amo. que eu esteja com 50. Mas é porque é para mostrar que não tem isso, né? Não tem essa coisa de achar que não dá mais tempo. Sempre dá. E sempre dá. E eu falo, a vida nunca vai parar de te ensinar. Você pode ter 8 anos, você pode ter 88 anos, a vida tá sempre te ensinando. Então, sempre você tá aprendendo alguma coisa nova. Que tal colocar uma habilidade? E tem um adendo, né? Aprender o idioma é a única coisa que afasta em até 10 anos qualquer doença senil, mesmo que você tenha isso no seu DNA. Então, se você tem Alzheimer na família, vai estudar inglês. Faz uma academia para sua mente. É isso, né? Então, só isso já é motivo. Por quê? Porque o que você quer? Eu quero ultrapassar a Betinha, que Deus a tenha. Mas eu quero chegar com lúcida, eu quero estar com saúde, né? Para fazer sentido isso tudo, né? E agora vamos fazer seu pitch de vendas. Se as pessoas quiserem comprar o curso de inglês, entrar numa imersão, onde ela te acha, como que funciona, o que está disponível, o que vai lançar, conta tudo. Muitos lançamentos. Vamos lá, gente. Primeiro de tudo, para vocês me acharem, pode procurar lá no Instagram, @tiadoinglês. Ai, gente, não é Instagram, tá? Instagram. Boa tarde. E no YouTube também, pelo mesmo nome, Tia do Inglês. De vez em quando a gente abre turmas. Nesse momento, eu acredito que a gente não tá com turmas abertas, mas é só me seguir por lá. A gente sempre faz um evento pré-abertura de matrículas, então a gente mostra todo o método, eu vou te mostrar como funciona, porque eu acho que nada mais rico do que você experimentar o método em si, né? Sim. Assim como quando você vai no mercado, você quer comprar um queijo diferente, você vai lá para o e fala, nossa, não tem nada que te convença mais do que isso, né? Então eu acho que é legal você experimentar uma coisa diferente de tudo que você já experimentou. Porque, de fato, Paty, quando eu faço essa semana, eu faço uma semana gratuita para os alunos, para eles experimentarem, entenderem. O que eu mais recebo de feedback é, cara, eu nunca tinha aprendido tanto. Eu aprendi em uma semana mais do que eu aprendi em 2, 3 anos de curso. Porque realmente eu entrego o meu melhor ali para a galera entender que, tem um caminho, ele pode ser leve, ele pode ser gostoso. E eu acho que o principal que faz a galera sair mesmo da caixinha é entender o quanto conhecer o seu cérebro faz toda a diferença no processo. Porque aí muda comportamento. Eu falo que eu tenho mulheres que não dirigiam há 10 anos e voltam a dirigir. Olha isso. Eu tenho mulheres que saldam dívidas, eu tenho mulheres que resgatam casamento, que resgatam relacionamento com pai e com mãe que não tinham. Não porque eu ensino isso, mas porque eu ensino que ela pode. Eu falo, não, você pode fazer isso. Você pode reclaim your power, eu falo em inglês, é retomar o seu poder. Porque o nosso poder é tirado de nós na escola. Sim. E a gente precisa tomar esse poder de volta.
Olha que lindo isso, né? E mais, se a pessoa quiser uma mentoria individual, uma aula individual, uma sessão diagnóstico, sei lá, uma sessão clareza. Uma sessão clareza, meu Deus do céu, essa é a primeira coisa. Onde que eu tô, pelo amor de Deus, né? Eu atendo também mentorias individuais, né? Hoje, agora, nesse fim de ano, bem lotado, então eu atendo pessoas que têm objetivos bem específicos. Sim, porque às vezes aquela pessoa, né, o trabalho exige, não era uma urgência, mas se tornou uma urgência. Se tornou. Então, às vezes eu tenho pessoas, por exemplo, que vão defender tese de doutorado. Harvard, dá uma segurada, que eu ainda vou fazer minha imersão. Eu tenho algumas coisas bem legais, assim, de pessoas que vão fazer palestra lá fora. Eu adoro preparar pessoas para palestra. Então, pessoas que vão fazer negociações lá fora. Então, esse tipo de mentorias eu faço. Então, eu faço com grandes players do mercado, né? CEOs, diretores de grandes multinacionais. Então, geralmente eu atendo essa galera aí para eles estarem prontos para as negociações ou até para curtir a vida, né? Já tive mentorados que era tipo para namorar um gringo, entendeu? Se esse for o seu objetivo, não é? Tinder, tia do inglês, tá? A gente vai deixar aqui o novo canal de comunicação. Produto, hein? Pois é. Isso aqui é o interesse próprio, brincadeira. Mas brincadeiras à parte, eu acho muito importante a gente deixar esse barulhinho aí na sua cabeça, né? Para você pensar realmente, é o que ela falou. Pense, é o que ela, né? O método dela já provoca a gente nisso, porque numa conversa ela já assim, pera um pouquinho, também não é assim. Eu consigo, sim. Se eu quiser, né? Tipo, exatamente. Então, assim, né? Faça por você, né? Perfeito, exatamente isso. E tem o podcast também da Mar. Vou deixar aqui tudo para vocês conhecerem. Logo, a Patinha vai estar lá, viu, gente? Pra gente contar as histórias dela aqui também. E você quer contar, assim, um caso que te chamou muito a atenção, que te emocionou, pra gente encerrar, assim, com uma história bem bonita? Nossa, tem muitos, mas eu acho que eu vou falar um dos mais recentes. Eu tenho um dado não muito confortável de falar, mas que precisa ser dito. Nas minhas mentorias individuais, eu atendo muito mais mulheres do que homens. E, infelizmente, a cada 10 mulheres que eu atendo, pelo menos 7 já passaram por um abuso sexual. E, às vezes, elas não conseguem destravar no inglês por conta disso. Porque o senso de merecimento de uma mulher que já passou por um abuso sexual, ele é diminuído por essa própria dor. E, às vezes, a pessoa, ela não sabe, ela não tem consciência. Então, uma das histórias mais relevantes, assim, que eu posso te contar, que é recente, é de uma aluna minha que ela mora na Suíça, ela é argentina, não fala português. E ela veio para mim indicada, porque um ano antes eu destravei uma amigona dela para fazer uma palestra para 300 pessoas em inglês. Olha que lindo. Foi lindo, ela me mandou foto, ela me mandou vídeo da palestra, a galera aplaudiu ela de pé. E aí ela me mandou essa moça, ela falou, olha, ela é especialista em destravar, vai e faz. E ela fala vários idiomas, ela fala italiano, ela fala francês, ela fala alemão, que é super difícil, mas o negócio dela era com o inglês. Então era aquela trava que não tinha como. Aí fiz a primeira sessão para conhecer um pouco da história familiar dela, e na segunda sessão eu fiz um exercício de reprogramação mental, e a gente descobriu, ela também não sabia, não se lembrava conscientemente, um abuso sexual aos 2 anos de idade. Gente. E aí, através disso, a gente faz um exercício, né? Que a gente reprograma isso, se chama reimprinting, esse exercício. Então, a gente faz um reimprint, ressignifica aquilo para ela e desliga, de fato, um gatilho neurológico. E tem lá na cabecinha um lugar, um núcleo neurológico, então a gente desliga aquela tomadinha, pronto, destravou. E hoje ela tá aí pelo mundo espalhando o conhecimento dela. Ela é uma médica cardiologista pediátrica, né? Então é muito importante o que ela faz. Não, ela e pensa, e assim, como é que assim, todos os outros idiomas, né? Olha isso. Exatamente. E aí desligou o gatilho, funciona. Então essa acho que é uma das histórias que mais me emociona. Fora as vovós que aprendem por causa dos netos, que é a coisa mais linda do mundo, de ver. E assim, eu me emociono de ver pessoas. Essa semana a gente começou um desafio dentro da comunidade, então a gente faz alguns exercícios que eles precisam gravar vídeos. Nossa, senhorinha, gente, de 70 anos, convidando a vizinha para fazer o vídeo com ela. Ai, que amor. Gente, que coisa mais linda. E eu olho e fico assim babando, eu choro de emoção, porque E você com 20 anos aí, achando que não dá conta do recado, né? Dá conta, gente, dá conta. Com 20, com 30, com 50, com 80, basta querer.
É uma decisão, né? Má, muito obrigada, viu? Foi lindo, Eu amei. amei também estar aqui. Que a Obrigada gente, pelo né, convite. tenha feito esse despertar na consciência das pessoas para que você pode fazer por você. Eu vou voltar aqui, ó, para contar o meu destravar, né? Vai ser muito lindo. Vai ser muito lindo. E em breve teremos pátio lá no Pod Tia também, viu? Pode, tia. Vou deixar aqui para vocês seguirem. Compartilhem esse vídeo, vamos replicar, né? Porque as coisas do bem, as coisas que vão enaltecer as pessoas, a gente tem que compartilhar. Ative as notificações e até o próximo.